A leitura que queremos abordar hoje é Mateus 18, 21 a 35, que está assinalada para o dia 14 de setembro de 2014. Acho que é isso, né? É uma pequena história, um pequeno diálogo seguido de uma parábola de Jesus. Como se trata de uma narrativa, parte de uma história, sempre é bom selecionar as diferentes cenas, não separar o texto por versículos, ou de versículo em versículo, mas pequenas cenas. E a primeira cena desse texto de Mateus 18, 21 em diante é 21 a 22, que é, por assim dizer, o contexto em que Jesus conta a parábola do servo que não queria perdoar. Então, aproximando-se Pedro, disse a ele. O texto grego não especifica quem é ele, porque a história vem vindo. O leitor e ouvinte sabe disso. A Bíblia, na linguagem de hoje, explicita, coloca: Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. É claro que a sequência deixa isso claro. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e perdoarei a ele? Então, o posakis, esse akis no final, traz consigo essa noção de vezes. Trata-se de uma situação dentro de uma família, no caso aqui a família da fé. O meu irmão. O Mateus 18 é todo ele o discurso da igreja. Então, como tratar questões dentro da igreja, dentro da irmandade. E aí Jesus responde: O legozoi heos heptakis, alá heos hebdomekontakis heptá. Não digo a ti até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o que foi que Jesus disse? Ele disse 70 vezes 7, 490 vezes, ou ele disse 77 vezes? Essa é uma grande discussão que foi trazida ao conhecimento público pela Bíblia na linguagem de hoje, porque estávamos até agora acostumados com a tradução 70 vezes 7, e a gente faz o cálculo. Mas a Bíblia na linguagem de hoje, muitas outras traduções modernas estão voltando ou estão indo em uma outra direção, colocando 77 vezes. De qualquer forma, é um número bem maior do que 7. Né? A gente acha, não, diminuíram, né? Era 490, agora ficou por 77. Mas vejam o que está escrito ali. Né? Literalmente, aquele vezes que a gente acha que é um x, 70 vezes 7, o x da multiplicação, esse não está ali. O que está escrito é hebdomekontakis, 70 vezes. Pedro perguntou, 7 vezes? Jesus responde, 70 vezes. Mas aí, logo na sequência, vem o heptá, 7. Então, a questão exegética aqui é a seguinte: se é 70 vezes e 7, que dá 77 vezes, ou se é 70 vezes 7, o que dá 490. Então, o texto tem essa ambiguidade. Não está escrito com todas as letras aqui 70x7, e também não está escrito 77 vezes mais 7. Aliás, 70 vezes mais 7, que dá 77. Então, Jesus joga o número para cima. Ele pegou o número do Pedro, que já era um número generoso, né? 7 vezes, e jogou lá para cima. Em outras palavras, não calcule. Essa aqui é, não conte. Não faça uma tabelinha ou uma listinha. Por isso, por causa disso, o reino dos céus
essa expressão típica das palavras de Jesus em Mateus, o reino dos céus, se tornou semelhante. Homoiote. Homoiol homoios em grego é semelhante. As nossas traduções em geral dizem é comparado ou foi comparado, mas a gente poderia traduzir, ele se tornou semelhante. Ou seja, o reino dos céus, quando ele veio na pessoa de Jesus, ele trouxe uma novidade que é exatamente essa que vem na sequência, na forma de uma parábola. O reino se tornou semelhante a um antropobasilei, um homem rei. Tipicamente em Mateus, as parábolas são de realeza. Nos outros evangelhos temos gente simples, ou um homem simplesmente. Em Mateus nós temos o rei. Isso é típico, digamos assim, da intenção de Mateus, se poderia dizer. Então esse homem, como diz o versículo 23, que coloca digamos assim, o palco da parábola, ele queria acertar contas com os seus servos. Estes servos não são escravos, eles são provavelmente ministros, mas eles se consideram duloi. Às vezes, doulos naquela época era uma forma assim polida de alguém se referir, especialmente ou falar em relação a uma figura de autoridade. Eu dizia, eu sou o escravo do rei. Esses aqui não eram em si escravos ou servos, eles eram altos funcionários, encarregados provavelmente de coletar impostos. E eles trabalham com uma soma considerável, especialmente o primeiro. Posto isso, começa o acerto de contas. Isso vai do versículo 24 a 27. É uma longa cena em que aparece o primeiro servo para a prestação de contas. Arxameno de autu. Isso é bem normal, bem comum no grego, é um genitivo absoluto. O sujeito é ele, né, o autu. Ele começando ou tendo começado a fazer o acerto. Né? Prosenerte, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Talento não é dom, não é habilidade no Novo Testamento. Talento é um pacote de ouro ou prata. Havia talentos de diferentes tipos, mas é uma soma, é um tesouro. Um talento equivalia a 6.000 denários. O denário era o salário pago a um diarista, salário pago por um dia. 6.000 talentos eram o salário de alguns anos. Agora, milhares de talentos, ou 10.000 talentos, se quisermos traduzir isso bem ao pé da letra, é uma razoável de uma fortuna. Mas está mais ou menos dentro da realidade. Na época, o pessoal tinha a obrigação de recolher esse tipo de dinheiro, digamos, o imposto de toda uma região. Evidentemente que é uma soma formidável. E o versículo 25 então diz: Me echontos de autu apodunai. De novo, um genitivo absoluto. Ele não tendo, o sujeito está no genitivo, ele não tendo para restituir, o Senhor ordenou, como ele é um servo, esse rei é o Kyrios, o Senhor ordenou pratenai auton. Agora temos a outra construção típica do grego, que é um infinitivo acompanhado de um sujeito embora esse aqui também possa ser o objeto, né? Que fosse vendido quem? Ele, o próprio servo, a Gnaica, a mulher, Kaitatecna, os filhos, Kaipanta rosa eche, e tudo o que ele tem, ou ele tinha, e apodotenai, e fosse feita a restituição.
Então essa é a ordem. Agora, qual é a reação do servo? Peson rodulus, versículo 26. O particípio de pipto, peson, né, caindo ou tendo caído, o servo, prosekine. Esse prosekine é o imperfeito, quase da ideia de que ele se prostrava, ele fazia repetidos gestos de prostração diante do Senhor, dizendo: macrotimeson epemoi, se paciente para comigo, ou seja longânimo em relação a mim. Caipanta apodosos, e tudo restituirei. Alguém disse que essa é o típico otimismo dos devedores. Eles dizem que tudo que precisam é tempo para restituir. Mas esse caso aqui, provavelmente uma dívida dessas, requeriria muito tempo. Não era simplesmente uma questão de tempo, era também ter condições para fazer a restituição. Diante disso, o Senhor, o rei, tinha opções. Uma delas seria dizer: ok, te dou 2, 3 anos, ou te dou um prazo maior. Mas aí nós somos surpreendidos, e aí começa a virada surpreendente na história. Splanchnisteis, esse é o versículo 27, o Kyrios tudulo ekeino, quer dizer, compadecido, ou compadecendo-se, e o Senhor daquele servo, Elise, libertou, dispensou o servo, e a dívida perdoou. Quer dizer, ele revogou aquele decreto, aquela ordem, e perdoou a dívida. Esse é o ponto, né? A questão do perdão, né? Por isso a pergunta inicial do Pedro: quantas vezes perdoarei? Aqui está o ponto: perdoou a dívida. Agora vem o versículo 28 a 30, uma outra cena. Essa primeira foi, digamos assim, dentro do palácio. Agora vem a segunda cena, uma outra cena fora, né? Saindo o servo, aquele servo, encontrou um conservo, um síndulos, um servo com ele, quer dizer, um companheiro, que devia a ele 100 denários. 100 denários seria mais ou menos como o equivalente a 100 dias de trabalho. É uma coisa, uma dívida irrisória, uma coisa miudinha comparado com aquela outra dívida. E agarrando, ele o estrangulava, dizendo: apodos eiti ofeles, restitui-se algo deves. Na verdade, não havia dúvida ou questionamento se havia uma dívida. A rigor, ele disse: restitui o que me deves. Daí vem uma reação parecida com aquela na cena anterior, caindo o conservo, quer dizer, ele se prostrou diante do companheiro e suplicava a ele, dizendo, de novo, uma coisa que pode ser repetida, e fez o mesmo pedido: ser paciente para comigo e restituirei a ti. Ou seja, ele pede, tem a mesma atitude daquele que é conhecido como credor incompassível. E aí, de novo, a surpresa no versículo 30. Mas ele não queria, pelo contrário, saindo, lançou-o na prisão até que restituísse o que devia. Então, fechada essa cena, agora vem uma cena de transição, no versículo 31. Idontes ois sinduloi, quando os conservos viram o que tinha acontecido, eles elipecasan sfodra, eles se entristeceram grandemente, ficaram muito entristecidos com isso. E indo, ou deslocando-se, relataram ao Senhor deles todas essas coisas sucedidas. Então, depois que eles foram dar parte junto ao rei, vem agora a cena final, antes do arremate de Jesus, no versículo 35. Então, proskalesamenos auton,
tendo convocado o mesmo, a saber, aquele servo inicial, o senhor dele diz para ele. Aqui temos um presente histórico, legei auto, que é traduzido o Senhor disse, mas em muitos momentos nos evangelhos, quando existe essa mudança de tempo, o aspecto verbal, digamos, de um auristo para um presente, especialmente presente histórico, é uma maneira de realçar. Ele diz, é como se estivesse dizendo agora, de forma bem enfática. E aí vem o veredito, né? Dule poneré, esse é um vocativo, né? Dulos, poneros é o nominativo, dule poneré é o vocativo. Servo mau, toda a dívida aquela perdoei a ti, porque suplicaste, porque me pediste. E agora vem então uma pergunta. Não era necessário, não era preciso, quer dizer, havia essa obrigação de que também tu tivesses compaixão, né, do teu conservo, como também eu tive compaixão de ti? Quer dizer, a resposta é óbvio que isso seria de esperar. Ou seja, se você recebeu o perdão de uma dívida milionária ou bilionária, você poderia perdoar algumas centenas de reais no meio desse processo todo. E o 34, então. Kai orgisteis hokyrios autu par edoken auton tois basanistais heushu apodo panto ofendomeno. E, tendo ficado irado, o senhor dele entregou-o aos torturadores até que ele restituísse tudo. Ou seja, ele foi jogado na prisão. E aí Jesus conclui, versículo 35. Hutos kai ho pater mu ho uranios poiese himin ean me afete hekastos to adelfo tu apoton cardion himon. Assim também o meu Pai celeste fará a vós, se não perdoardes cada qual ao irmão dele dos vossos corações, quer dizer, do fundo do coração. Não é só uma questão de perdoar, mas perdoar de fato. Que é uma coisa que não é só na aparência, não é só por fora, mas perdoar, perdoando de verdade. Esse então é o texto, um texto bem conhecido, e ele coloca diante de nós a seguinte questão, ou o que ele, afinal, ele ensina? O que ele ensina parece claro, não há muito o que discutir, mas essa parábola é um belo exemplo da articulação de lei e evangelho. Esse é o ponto alto da parábola. É um belo exemplo do funcionamento de lei e evangelho. Quando o rei pede ou decide fazer um acerto de contas, evidentemente que isso é lei. Presta contas. E quando ele é achado em falta, ou deve e não consegue pagar, o rei simplesmente sanciona que seja liquidado tudo que o camarada tem para pagar a conta. Então a lei está em vigor aqui. Há uma mentalidade de lei. No momento em que ele pede prazo, o rei surpreende, e em vez de dar prazo, dá perdão. Aí entra em cena o Evangelho. Então, a lei foi superada pelo Evangelho. O que se espera a partir desse momento? A partir desse momento se espera que reine o Evangelho. Que o Evangelho seja a tônica. Que o tratamento seja evangélico. Mas o que acontece? Como a história mostra, o Evangelho não entrou, ou seja, não caiu a ficha, não foi absorvido por aquele que foi perdoado. Ele talvez tenha dito, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas isso não significava nada para ele. Então, como ele, ao sair de lá,
não aprendeu o Evangelho e só entendeu a lei, continuou num esquema legal, de lei, o que acontece no final? O rei o chama de volta e diz: muito bem, já que você não entendeu o Evangelho e só entende de lei, então vamos ficar naquilo que você entende, que é a linguagem da lei. E ele fica sob o juízo. E é exatamente nesse tom, um tom negativo, que encerra a parábola. E Jesus diz: cada um tire a lição. E a gente fica assim: pô, que pancada, né? Como é que podemos cantar depois disso? Assim termina a leitura do Evangelho: glórias a ti, ó Cristo. Né? Quer dizer, ó Senhor, tem misericórdia de nós, né? Quase um Kyrie eleison seria a forma correta de responder a esse Evangelho. Esse então é um belo exemplo de articulação de lei e Evangelho. Ou seja, nós até gostamos do Evangelho, mas nem sempre queremos colocá-lo em prática. Ou, se não conseguimos colocá-lo em prática e perdoar o nosso próximo, é provável que ainda não tenhamos entendido o que significa ser perdoado por Deus. Disse que o pastor se torna legalista quando ele próprio não conhece a doçura do Evangelho. Isso é dizer, quando a gente sabe o quanto precisa do Evangelho, a gente não vai ser legalista, a gente vai ser evangélico, porque sabe o quanto o Evangelho foi importante para nós. Não que a lei não tenha o seu espaço, claro que ela tem um espaço. Aqui tem lei e depois o Evangelho. A lei é importante, mas legalismo é quando você não quer perdoar. Esse é o ponto aqui. Legalismo, nesse caso, é não querer perdoar. O texto que faz uma parelha, ou que está, digamos assim, escalado para fazer uma rima temática com esse daqui, é o texto de Gênesis 50, 15 a 21, finalzinho de Gênesis, uma leitura muito bem escolhida, em que, ao final, né, depois da morte do Jacó, os irmãos de José têm medo de que agora eles vão cobrar até o último centavo. Quer dizer, agora que o pai não está mais aí para ver o que vai acontecer, agora vem a hora da vingança. Agora eles vão tripudiar. E, aliás, ele vai, né? O José vai fazer a vingança. E a resposta do José é: quem seria eu? Será que eu vou me colocar no lugar de Deus? A verdade é que vocês planejaram uma coisa ruim e veio muita coisa boa disso. Muita gente foi salva. E ele os acalmou com palavras bonitas. Ou seja, aqui temos um servo de Deus que soube o que é perdoar. A história não tem a continuação, ela termina realmente num final feliz. Esse é um domingo já próximo da Semana Farroupilha, aqui no Sul, né? Então eu preparei para esse domingo os textos em linguagem gauchesca. Eu não vou ler o texto de Mateus, acho que ele é um pouco longo para esse momento, mas para deixar o registro, talvez o texto de Gênesis, que faz a parceria aqui, José perdoa os seus irmãos, eu adaptei para uma linguagem gauchesca mais ou menos assim: depois que o velho patriarca Jacó tinha partido dessa para uma melhor, os irmãos de José começaram a ficar cismados ou meio ressabiados. A prosa entre eles era a seguinte: talvez o mano José tenha ficado com raiva da gente. Essa seria a hora de lhe dizer: vou me vingar deles por todo o mal que eles me fizeram. Aí os manos mandaram um chasque para o José nos seguintes termos: antes que o finado senhor seu pai partisse desta para uma melhor, ele deixou dito que a gente devia te pedir o seguinte: faz o favor de perdoar a ruindade e o pecado dos teus irmãos que judiaram de ti. Foi o que o velho disse, por isso pedimos que perdoes a nossa maldade, pois somos servos do Deus do Senhor seu Pai.
Quando José recebeu esse chasque, o índio velho não se aguentou e começou a chorar. Depois os irmãos de José vieram e se curvaram na frente dele e disseram: viemos aqui para modo dizer que somos teus criados. Mas José respondeu: não precisam ficar com medo. Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus, o patrão das alturas? É verdade que vocês planejaram aquela barbaridade contra mim, mas Deus fez com que essa coisa ruim virasse uma coisa boa. É o que hoje a gente está vendo. Foi desse jeito que a vida de muita gente foi salva. Vocês não precisam ficar com medo. Eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Assim, José acalmou os irmãos dele com palavras bonitas que tocaram no fundo do coração deles. Essa é a fantástica história do final do Gênesis, fazendo essa rima com o texto de Mateus 18. A epístola para o mesmo domingo é Romanos 14, 1 a 12. Não vou entrar nesse tema agora, mas por mais que pareça não ter nenhuma conexão, sempre tem uma conexão, porque os textos bíblicos, vira e mexe, são todos eles entrelaçados. Então, a nossa tendência é julgar o irmão. Ah, não, ele está fazendo aquilo, né? Um come carne, outro não come, essa coisa toda, um faz isso, outro não faz. Então a gente sempre olha de cima para baixo. E Paulo diz, nós, se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Então essa questão de também entender um ao outro. Essa leitura também se encaixa perfeitamente aqui. Tanto assim que, para construir uma pregação nesse domingo, nós não precisamos trazer mais material de fora. Só essas leituras que estão propostas para o domingo, como costuma acontecer, já são o suficiente para a gente construir uma pregação coerente e impactante. Acho que é isso. Tranquilo? Muito obrigado pela participação. Até uma próxima.